Olá, meu nome é Felipe Citra e nesse vídeo a gente vai ver como é o esquema de imagens, o WordPress e o plugin de AMP. A gente vai ver algumas funcionalidades que o plugin nos traz e também como é o comportamento referente à performance e também a layout. Então, esse vídeo, lembrando, ele está falando sobre o plugin oficial do AMP. Você vai achar no wordpress.org/plugin/AMP. Então, os blocos do Gutenberg, eles são compatíveis com o plugin do AMP. E para o bloco de imagens, a gente vai ter algumas funcionalidades específicas. Por que eu estou falando de imagem nesse vídeo? Imagens, particularmente, a gente precisa ter um cuidado especial. Pegando a média total de kilobytes dos websites na web, através do http://archive.org, a gente vê aí que os sites atualmente eles têm em torno de 1.9 megabytes. E desses 1.9 megabytes, 949 kilobytes são responsáveis por imagens, na média. Mas a gente sabe que aí muitos websites, principalmente sites com WordPress, as imagens representam aí uma grande parcela do tamanho total do site. Então, só olhando essas estatísticas, a gente viu que a média dos sites desktop é de 1.9 megabytes, onde 949 kilobytes são responsáveis por imagem. Isso representa 48% do site. Isso numa média global, né? Metade do conteúdo vai ser imagens. Então, a gente precisa aí, né, ter um cuidado especial com isso. Então, a gente consegue reduzir bastante se a gente utilizar as ferramentas certas para a nossa aplicação. E como é que o AMP trabalha com imagens? Então, primeiramente, a gente precisa entender o esquema de layout. Então, a gente vai ter os tipos específicos de layout. A gente vai ter o tipo não exibir, quando eu quero esconder uma imagem. A gente tem um tipo fixo, responsivo, altura fixa e preencher. Esses itens, quando eu falo assim, fica, ok, mas como é que isso vai funcionar? Para a gente entender um pouco mais, e o intrínseco. O último aí ficou de fora. Mas o intrínseco, como é que funcionam esses 6 principais modos? Dentro da biblioteca do AMP a gente vai ter mais algumas opções, mas falando dos principais. Por exemplo, preencher uma tradução do modo fill. Como a gente consegue ver aí, o bloco azul claro é a nossa imagem, a representação da nossa imagem, e o bloco azul escuro representa o container py dessa imagem. Então, no modo fill, a imagem ela vai tentar preencher tanto a largura quanto a altura desse container. No modo fixo, a gente vai ter a nossa imagem com as proporções e larguras e alturas definidas de modo fixo. Então, a gente tem aí nenhuma alteração da nossa imagem. Nesse caso, a gente usa esse tipo quando a gente quer que a imagem não altere seu tamanho. A gente vai ter também o modo altura fixa. Então, nesse caso, a nossa imagem vai se adaptar na largura do nosso container py, mas vai permanecer com a altura fixa. O outro item que a gente tem é o responsive. É um dos mais usados, particularmente é o que eu mais uso. Então, ele vai se adaptar ao container py, tentando preencher a largura referente ao container py, e a altura ela vai ser, tratada proporcionalmente. Então ela vai, manter a proporção da imagem, da exibição da imagem. Então, por exemplo, se você tiver uma imagem retangular, ela vai manter a proporção dessa imagem como retangular. Se você tiver uma imagem quadrada, 1 por 1, a proporção também vai ser mantida no modo responsivo. E o outro modo que a gente viu, o intrínseco, ele vai se adaptar ao container py quando o container py é menor que a imagem. Então ele vai fazer aí a proporção. Mas quando o container py é maior que a imagem mantém o seu tamanho. Então esses vão ser os principais modos aí que a gente trabalha. Então esses são os principais modos que eu trabalho. Eu fiz questão de mostrar a animação para a gente entender aí como esses itens funcionam. Agora a gente vai dar uma olhada na nossa aplicação, vamos pular para a nossa aplicação e vamos ver esses itens na prática. Então aqui a gente tem uma versão do WordPress rodando o plugin do AMP.
Então eu posso ver quando o plugin está ativado, quando eu seleciono a imagem e eu tenho aqui a opção de configurações do AMP. Então, como a gente viu nos slides anteriores, eu tenho a opção de modificar o layout que eu quero, então eu posso escolher responsivo, altura fixa, preencher, ou item flexível ou intrínseco. Então essas são as opções que eu tenho. Também o plugin ele vai nos habilitar, como a gente já viu anteriormente, a opção de adicionar um lightbox. Quando eu seleciono esse item, clicando na opção lightbox, eu tenho aqui a opção de adicionar um lightbox. Então eu posso aqui incluir Old Town em Praga. Então aqui eu tenho a opção de lightbox. Outras opções que a gente tem também, né? Além disso. Então eu posso selecionar aqui, só remover esse item. Então agora vamos modificar esses itens e convertê-los em uma galeria. Então agora eu vou chegar aqui, adicionar não uma imagem, mas uma galeria. Vou selecionar da minha biblioteca de imagens. Então as imagens que eu tinha removido anteriormente. Selecionei 1, 2, 3, 4, 5 imagens. Vou criar uma galeria. Tem uma legenda. Não sei o nome desse prédio, mas eu acho que é o prédio dançante. Acho que é assim que eles chamam. Aqui tem a cidade antiga, o relógio astronômico. Então, adicionei a legenda, adicionei 5 imagens e agora a gente tem lá a galeria. Quando eu seleciono esses itens, estou com o meu bloco selecionado. Quando eu seleciono os itens, eu tenho aqui a opção também com o AMP da gente exibir como carrossel. Então ele vai adaptar essa galeria para um carrossel AMP. Eu posso escolher quantidade de colunas, mas quando a gente escolhe a opção de carrossel, eu vou atualizar aqui para a gente ver. Então quando eu vou em ver post, a gente vai ter um carrossel no formato AMP. Então esse carrossel, qual a vantagem de a gente utilizar esse carrossel? Ele também vai ter as melhorias referente à performance. Então as imagens que não estão sendo exibidas aqui, ele vai fazer o lazy load dessas imagens. Então eu posso passar 1, 2, 3, ele vai exibindo, vai fazendo a transição. Tenho também aqui a legenda para cada imagem. Isso é um componente AMP. Se eu inspecionar esse item, fazer um inspect aqui desse item, a gente vai entender um pouco mais como funciona o lazy load. Então eu tenho aqui as imagens, agora eu vou em rede, vou na opção online, vou escolher uma conexão lenta para a gente simular uma conexão lenta e ver como é que o AMP ele faz a priorização dos assets nessa tela. Então quando eu recarrego minha página, estou fazendo um carregamento lento, né, simulando uma conexão 3G. Então, primeiro ele exibe o container, ele exibe o preloader da imagem, então isso é bom também, que ele dá o feedback para o usuário. Olha, tem uma imagem aqui e a gente vai carregar. Carregou a primeira, então ele prioriza pela ordem, né, dos itens na tela. Se a gente der uma olhada nas imagens, a gente tem algumas imagens sendo carregadas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 imagens. Essa imagem aqui é a primeira imagem do carrossel. Se eu scrollar até o carrossel, ele carregou uma segunda imagem. Essa segunda imagem é a segunda imagem do meu carrossel. Se eu clicar no botão próximo, ele vai carregar mais uma imagem, que é a próxima imagem do carrossel. Então, como vocês podem ver, o meu carrossel ele só carrega as imagens que são necessárias. Então, isso tanto é uma vantagem para o usuário, que ele não vai carregar itens desnecessários, como também aí é uma vantagem para a sua aplicação, que você não vai consumir a banda da sua aplicação. Então, isso a gente consegue utilizando os itens do AMP. Somente, né, com a parte de imagens do plugin do AMP. A gente consegue o lazy load, também a gente consegue implementar componentes como lightbox. Então ele fez o preload, né, a gente está simulando a conexão lenta, ele fez o preload dessa imagem, aqui é um lightbox, como também
a gente consegue implementar galeria. Isso sem a necessidade da implementação ou instalação de outros plugins. Consigo customizar esses itens? Sim, eu consigo, via CSS, especificar qual vai ser a cor desse item, como esse texto vai se comportar, tudo isso com CSS, adicionando os seletores para esses itens. Então aqui está a galeria, a gente tem o nosso Lightbox, como também eu posso controlar a parte de design responsivo. Quando eu modifico, por exemplo, para responsivo, ela vai respeitar, a imagem vai respeitar o container e vai passar a ignorar as definições do estilo do meu tema. Ele vai começar a trabalhar com a lógica implementada pelo AMP, definida pelo layout que a gente especificar. Então, essa propriedade aqui, ela vai sobrescrever as ordens do meu tema. Então, fique atento também quando vocês escolhem essas propriedades. Elas ajudam bastante, mas também elas podem aí comprometer o layout se você não escolher o formato correto, ok? Então, a gente vai fechando esse vídeo por aqui. A gente viu como o plugin funciona com imagens. A gente viu também alguns componentes como Lightbox e galeria. E como funciona a questão dos layouts. Se você ainda não segue o canal, por favor, siga o canal. Também você pode me seguir nas redes sociais, pode me taguear lá e fazer sua pergunta, ok? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Falou!